Então vamos para a segunda parte aqui deste nosso encontro. Nós vamos fazer um rápido relato da biografia de Luzia de Maria. Nasceu numa pequena cidade no interior do estado do Rio, Natividade. Aos 9 anos, numa coleção de 12 volumes que a madrinha lhe emprestava, leu os mais belos contos populares e as mais fantásticas histórias das 1001 noites e encantou-se definitivamente pela leitura. Desde então, alimentou o sonho de ser escritora. Luzia de Maria reside há mais de 30 anos em Niterói, onde concluiu o curso de Letras e o mestrado em Literatura Brasileira na Universidade Federal Fluminense. Em seguida, fez o doutorado em Letras, Teoria Literária e Leitura Comparada na Universidade de São Paulo, tornando-se professora universitária. Em sua tese de doutorado, Luzia de Maria, Sortilégios do Avesso, Razão e Loucura na Literatura Brasileira. Depois de um passeio pela história da loucura em várias épocas, analisa obras de 10 autores da literatura brasileira. É isso, professora? Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Coelho Neto, Machado de Assis, Lima Barreto, Guimarães Rosa, Jonélio Machado, Altran Dourado, Moacir Lopes e Renato Pompeu. Atualmente, dedica seu tempo à escrita e às palestras que faz por todo o país sobre leitura. Tema que estuda há mais de 30 anos, literatura, e após extensa pesquisa que redundou em alguns de seus mais recentes livros, também sobre educação nutricional. Isso, professora? Convidada pelo ProLer, Programa Nacional de Leitura da Biblioteca Nacional, por universidades também, secretarias de educação estaduais, municipais e outras instituições, já fez palestras em quase todas as capitais brasileiras e em dezenas de outras cidades de médio porte. Alguma dessas palestras compõe o seu livro Leitura e Colheita, Clube do Livro, objetivando o incentivo à leitura e à formação de leitores. Em 1989, com um grupo de amigos, criou e dirigiu o Pra Valer, um jornal-revista para falar de leitura e refletir sobre a importância da escola, mais que transmitir conteúdos, formar leitores. O Pra Valer foi lançado no Clube Central em Niterói, numa festa que reuniu mais de 1000 pessoas e contou com as presenças ilustres: Rachel de Queiroz, Nélida Pinon, Oswaldo França Júnior, Moacir Scliar e muitos outros nomes importantes da literatura brasileira. Convidada por Darcy Ribeiro, Luzia de Maria criou na Secretaria Extraordinária a revista Informação Pedagógica. E assessorando Darcy Ribeiro, coordenou a produção de 53 livros para as crianças da rede estadual de ensino. Hoje é conselheira vitalícia da Fundação Darcy Ribeiro. Em 20 de dezembro, foi convidada pelo programa do Jô, na Rede Globo, onde falou dos livros Sortilégios do Avesso e Leitura e Colheita. Acaba de publicar seu novo livro Amor Literário, uma obra que traz em seu contexto roteiros instigantes para viajar pela cultura letrada. Aqui nós temos então no palco principal Luzia de Maria. Vamos aplaudir. Bem, quando a gente fala em leitura, a gente pensa em biblioteca. Esse livro é resultado de um curso que eu fui convidada a criar, um curso de leitura, de formação de leitores para professores. Eu fui convidada pela Fundação CCIERJ, é Centro de Ciências e Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro. Essa fundação foi criada através de um consórcio entre as 6 universidades públicas do Estado.
as 4 federais, a UFRJ, a UF, a Rural e a Unirio, e as 2 estaduais, a UERJ e a UENF. Durante 3 anos, o que é a metade desse livro, e que os professores de Sarutaiá conheceram há alguns anos, eu não me lembro em que ano foi, 2012, 2013. Esse curso foi oferecido à distância em 2010, 2011 e 2012. Em 2012 mudou a presidência do CCERJ e apesar de, em cada semestre, eram oferecidas 400 vagas, desde o primeiro semestre, em 2010, o número de inscritos foi superior a 1.000. Eu me lembro que quando estive, se não me engano, em Santa Bárbara, uma pessoa, em Águas de Santa Bárbara, uma pessoa de lá, naturalmente, ou que estava lá, de algum município vizinho aí, foi lá na frente me perguntar: professora, a senhora é a mesma Luzia de Maria do curso do CCERJ? Porque ela era aluna do curso. Mas, apesar de serem 1.480 professores para 400 vagas, no segundo semestre de 2012, o novo presidente resolveu fazer apostila de conteúdo para o professor responder lá sujeito, predicado e exercícios, e principalmente para os professores que davam aula nas turmas avaliadas pelo MEC. Eu não concordo com isso e não, quer dizer, ele convidou todo mundo numa plateia de todos os professores, e eu simplesmente fui embora, não falei com ele e não dei nenhuma resposta, e aí era uma bolsa que eles pagavam, simplesmente a bolsa tinha acabado ali e assim terminou a nossa relação. Eu fui ampliando este material apenas para virar um livro. Só que aquele jornal que a gente fez lá em 89, as pessoas que foram minhas sócias continuam sendo minhas amigas. E uma delas falou: Luzia, por que a gente não continua com o curso? Vamos fazer um projeto. Primeiro ela falou: os professores não pagariam? Eu falei: eu acho que o professor não pagaria. Lamentavelmente, os professores não investem na sua profissão. Investem pouco na sua profissão. Porque a grande maioria não compra livros. Esse curso, quando feito lá em Juiz de Fora, uma professora do ensino médio falou publicamente, gente: olha, professora, esse curso serviu para eu ver o absurdo da minha vida. Porque quando eu peguei esse livro, que ela recebeu gratuitamente, patrocinado pela FTD e pela Global, 400 professores receberam todo o curso durante 5 meses, sendo acompanhados pelos tutores. E aí ela, na última aula presencial, ela disse: eu preciso fazer um depoimento e uma confissão. Quando eu recebi o livro, eu fui lendo e fui gostando tanto, e fui adorando ler o livro, e li até o final. A senhora pede para comprar 3 livros, eu comprei os 3 livros, eu li os 3 livros, que são pequenininhos. E além disso, aqui, que agora é muito mais amplo do que o que vocês conheceram, quando eu criei esse título, 10 instigantes roteiros para você viajar pela cultura letrada, eu que gosto tanto de viajar, na mesma hora pensei: caramba, eu tenho que fazer um item com esse título: visita guiada às bibliotecas e livrarias. Então, deve ter praticamente uns 100 livros resenhados nesse item no final de cada roteiro. E aí ela disse: só que os livros que você comentou, professor, eu fiquei louca de vontade de ler 8 deles. Eu fiz uma lista de 8, e dos 8 eu já comprei 2 e já li. E já vou comprar mais 3. Agora eu tenho que fazer a confissão. Eu sou professora do estado de Minas Gerais há 20 anos, dou aula no ensino médio. Nunca, em toda a minha vida, eu tinha comprado um livro para ler. Eu, que sou uma voraz compradora de livros, acho uma coisa impressionante isso. Agora, sabe por que ela falou isso publicamente? Porque, gente, lamentavelmente, muitos colegas nossos não percebem a importância de você ter um livro. Gente, eu cito ou comento aqui 560 escritores. Se eu não tivesse os livros, vocês já pensaram quantas visitas eu teria que fazer às bibliotecas? O professor é um produtor de conhecimento. Mas isso foi só um pequeno apêndice que eu fiz para vocês saberem por que eu queria tanto vir aqui.
e principalmente em Sarutaiá, porque Sarutaiá conheceu, através de uma cópia xerox, que às vezes nem era muito boa, muitos nem eram tão bons. Eu detesto ler cópia xerox, então vocês não fazem ideia do mal-estar que eu sentia, tendo que entregar para vocês o que era possível naquele momento, era aquela cópia xerox. Então vocês não fazem ideia também da alegria que eu tenho hoje com esse livro pronto, sendo ele o dobro do que era naquela época. Então, o que me traz aqui, você falou em gratidão, tem uma avaliação naquele material que você vai receber, que eu acho que você já tem, que começa dizendo: a palavra de ordem é gratidão. A palavra que me trouxe a Sarutaiá é a alegria. Eu queria que vocês conhecessem esse livro. Eu achava que era inadmissível vocês que conheceram o curso em xerox, metade dele, não conhecerem o livro. Mas eu queria começar essa palestra, era com este texto que eu vou ler para vocês. Biblioteca Verde. Papai me compra a Biblioteca Internacional de Obras Célebres. São só 24 volumes encadernados em percalina verde. Meu filho, é livro demais para uma criança. Compra a si mesmo, pai, eu cresço logo. Quando crescer eu compro, agora não. Papai me compra agora em percalina verde, só 24 volumes. Compra, compra, compra. Fica quieto, menino, eu vou comprar. Rio de Janeiro, aqui é o coronel. Me mande urgente sua biblioteca, bem acondicionada, não quero defeito. Se vier com arranhão, recuso, já sabe. Quero devolução de meu dinheiro. Está bem, coronel, ordens são ordens. Segue a biblioteca pelo trem de ferro. Fino caixote de alumínio e pinho. Termina o ramal, o burro de carga vai levando tamanho universo. Chega cheirando a papel novo, mata de pinheiros toda verde. Sou o mais rico menino destas redondezas. Orgulho? Não, inveja de mim mesmo. Ninguém mais aqui possui a coleção das obras célebres. Tenho de ler tudo. Antes de ler, que bom passar a mão no som da percalina, esse cristal de fluida transparência, verde, verde. Amanhã começo a ler, agora não. Agora quero ver figuras, todas. Templo de Tebas, Osíris, Medusa, Apolo nu, Vênus nua. Nossa Senhora, tem disso nos livros. Depressa as letras, careço ler tudo. A mãe se queixa. Não dorme esse menino. O irmão reclama. Apaga a luz, cretino. Espermacete cai na cama, queima a perna, o sono. Olha que eu tomo e rasgo essa biblioteca antes que pegue fogo na casa. Vai dormir, menino, antes que eu perca a paciência e te dê uma sova. Dorme, filhinho meu, tão doido, tão fraquinho. Mas leio, em filosofias tropeço e caio, cavalgo de novo meu verde livro, em cavalarias me perco, medievo, em contos, poemas me vejo viver, como te devoro verde pastagem, ou antes carruagem de fugir de mim e me trazer de volta a casa a qualquer hora, num fechar de páginas. Tudo que sei é ela que me ensina. O que saberei, o que não saberei nunca, está na biblioteca em verde murmúrio de flauta percalina eternamente. Biblioteca Verde está no livro Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade, Companhia das Letras, São Paulo. É claro que para colocar o poema, é o único poema que tem nesse livro. É claro que para colocar o poema do Drummond, eu tinha que pedir autorização à mulher que é hoje a agente literária da obra dele. E eu mandei um e-mail e nada de me responderem. Aí eu mandei de novo um e-mail, um mês depois, olha, mandei um e-mail dia tal e até agora não recebi resposta. Mandei um e-mail dizendo o que era a obra, para quem era, qual era o público. E aí eu já estava disposta a pagar R$1.000 para botar o poema. Mas eu tanto insisti que consegui que ela autorizasse, porque na verdade este poema é para mim o que eu conheço de mais bonito para a gente representar o que é o título do meu livro, o amor literário, o amor
à literatura, o amor à leitura, o amor ao conhecimento que o menino Drummond tinha, já criança. Quando criança, já tinha esse amor. E é isso que a gente precisa tentar construir nas nossas crianças. Bem, quem é que tá? Você poderia passar o próximo? Alguém passa para mim? No século XXI, o século da leitura, ser leitor é condição indispensável a uma vida de qualidade. Ainda hoje, porque os exemplos, gente, é só a gente prestar atenção. Ainda hoje, na revista da Companhia Azul, por onde eu vim, na revista que está lá, a revista de bordo, uma matéria de um cientista falando sobre a questão da saúde, da longevidade, do aumento das pessoas idosas na sociedade, e aí a conclusão que ele chega é que a educação, a formação intelectual das pessoas faz com que elas cuidem melhor da saúde. Quando eu falo ser leitor é condição indispensável a uma vida de qualidade, não é só nesse sentido. Nesse sentido, estou me lembrando que até nesse sentido é importante ser leitor, porque quando você é leitor, você lê sobre tudo. Agora, no século XXI, nós estamos necessitando de nos tornar leitores, porque o século XXI está exigindo isso da gente, de homens, de mulheres, de todos nós, de todas as pessoas que quiserem se manter à tona. Esse livro, na verdade, ele não tem só literatura, ele tem conhecimentos importantes do mundo atual colhidos em livros de sociologia. E daqui a pouquinho eu vou falar nisso. Pode passar o próximo. Por que eu afirmo que é indispensável a leitura? A onipresença da escrita no século XXI e sua importância sob 3 pontos de vista. Para todo lado que a gente mire, está lá a escrita. A escrita está presente em tudo. A todo momento você tem eu pensei nisso. A todo momento a gente precisa e a gente tem convites para que a gente leia alguma coisa. Não precisa mais nada. Uma pessoa, não adianta ter um computador se não for leitor, né? Se não souber ler. Então começa por aí. Então pode passar para a gente ver quais são os 3 pontos de vista, tá? Do ponto de vista da configuração global, em todos os aspectos. Primeiro que antigamente você chegava nas livrarias, você não encontrava livros de suecos, ou de finlandeses, ou de chineses. Hoje você chega nas livrarias, as livrarias estão entulhadas de tudo isso. Quer dizer, quando eu coloco ali que as fronteiras se esgarçam, eu estou falando em relação aos imigrantes mesmo. Porque quando a gente fala nessas questões, vocês que estão aqui no Alto Vale do Paranapanema, vocês ainda estão distantes disso. Mas lá em São Paulo, está assim de imigrante que está vindo da Venezuela, da Bolívia, para trabalhar. No Acre, já entraram não sei quantos mil, no livro tem um número exato, de pessoas que vieram do Haiti. Na revista Veja, em 2012, saiu uma matéria mostrando que de 2010 a 2012, já haviam chegado a este país mais de 500 mil imigrantes para trabalhar aqui. Só que esses imigrantes, meus queridos, não são aqueles que vinham no século XIX, os italianos, os japoneses, para trabalhar na lavoura, não. Os imigrantes que estão chegando agora, estão chegando com mestrado, com doutorado, com MBA, entendeu? Com extrema competência. Eu escrevi em julho do ano passado, saiu um artigo meu na Revista da Cultura. Me lembra que eu tenho uma cópia, na pasta que eu te dou. E eu comento a questão da leitura vista sob os vários aspectos. Pela família, que também não leva o menino nem na biblioteca, nem na livraria. Compra de tudo. As famílias mais ricas compram todas as bobagens
mas não vão com os filhos às livrarias. Os mais pobres, que poderiam levar às bibliotecas, também não levam às bibliotecas. As escolas, por sua vez, os professores, eu não falo nada dos professores, eu apenas coloco a pesquisa. E os professores, ao serem perguntados qual o livro que tinham lido nos últimos 3 meses, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil considera que uma pessoa pode se considerar leitor quem lê pelo menos um livro a cada 3 meses. E os professores, quando perguntaram quantos livros tinham lido, nenhum. Uma boa parte respondeu nenhum. E 20 e poucos %, não, eu só li alguma coisa na Bíblia. No final, somando os dois, 70%, não sou eu que estou dizendo, foi a pesquisa que disse isso, que 70 e poucos % dos professores não eram leitores. Eu não quero ofender ninguém. Eu estou aqui porque eu tenho certeza que nessa sala tem muitos professores leitores, tá? Então ninguém se sinta alfinetado, porque não é isso. Eu só estou comentando que estas questões a gente precisa trazer para essa discussão da leitura. Hoje se lê, mas a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é que ler amplia a imaginação. Sim, claro que amplia. Amplia o conhecimento, amplia a linguagem, mas principalmente a leitura amplia a visão de mundo. Você passa a compreender melhor até o outro. Então, em todos os aspectos, dizer é que a leitura é uma tecnologia sem a qual nós saímos prejudicados. Porque, na verdade, quanto melhor leitores nós formos, mais a internet nos auxilia. Porque quem não é leitor não sabe nem o que procurar. Entendeu? A quantidade de coisas fabulosas que você tem na internet, mas você precisa ter algum conhecimento para chegar nelas. Se você não tiver esse conhecimento, na verdade, a gente ter o computador, ter a internet na escola é fundamental. Mas a gente sabe perfeitamente que o conhecimento da pessoa por trás da máquina é que vai definir esse uso. Se é pobre, se é precário ou se é eficiente, se é rico. Então, da mesma maneira, tanto a internet pode ser uma maravilha, como a internet pode ser um prejuízo. Também não sou daqueles que acham, as pessoas hoje não leem por conta da internet, porque eu também ouvi muito isso, as pessoas não leem por conta da televisão. Não, as pessoas não leem porque não foram educadas desde bebezinho para ler. Porque, na verdade, o negócio é educar desde bebê. Teve uma que apresentou aqui, comentou sobre o filho e disse, é leitor desde o útero, desde antes de nascer já era leitor. Então, vamos lá. Do ponto de vista da configuração global, o que nós temos de concreto neste mundo que a gente está vivendo hoje é que as fronteiras se esgarçam, tudo muda com extrema rapidez e a competitividade é voraz. No livro Globalidade, que eu comento, cito e coloco com toda a referência no meu livro, na capa do livro, abaixo desse título Globalidade, tá, como vencer num mundo em que se concorre com todos, por tudo e em toda parte. Os autores são 3, eles estão se referindo, na verdade, às grandes corporações, às empresas. Mas do ponto de vista do ser humano, da pessoa, a gente está vendo também que os empregos vão pelos ares. Porque, como eu falei no artigo lá da cultura, falei da família, falei dos professores, falei também das grandes empresas. As grandes empresas também não se preocupam se a mão de obra brasileira é ruim, se a mão de obra brasileira precisa ser melhor, porque elas preferem patrocinar qualquer coisa na área de esporte do que patrocinar um projeto de leitura. Esse ano a gente não quis ter de novo a Lei Rouanet para fazer o projeto, porque vocês não fazem ideia de como foi difícil, e a gente quase desistiu, para conseguir que as empresas patrocinassem o curso para professores. E aí,
no artigo, eu comento também o próprio link, porque qualquer projeto de leitura, a empresa, se ela patrocinar R$100 mil, na verdade, ela tem que tirar 70 do bolso dela, só 30 que ela pode descontar no imposto de renda. Então é muito difícil, vamos falar a verdade, né? As empresas não vão gastar isso. Então, olha, essa competitividade voraz é que a gente tem que ter presente na nossa cabeça o tempo inteiro, quando estamos diante dos nossos estudantes. Porque o que nós precisamos é estimulá-los para que eles passem a amar os livros mesmo, os livros de história quando pequenos, mas que na 5ª série, na 6ª, no 7º ano, que agora é ano, né? Eles continuem lendo. Na verdade, não é só ler as historinhas, é ler outros textos que mostrem para eles a realidade brasileira e mostrem a importância de ser leitor. Porque uma pessoa leitora, na verdade, ela é capaz de agir como um míssil inteligente, não como um míssil balístico. A gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos passar para o próximo. Nós temos 3 pontos de vista para defender a leitura. Do ponto de vista da neurociência, os últimos avanços no conhecimento do cérebro chegaram à seguinte conclusão: nosso cérebro é plástico, nosso cérebro é moldável, nosso cérebro muda a cada experiência nova, a cada leitura nova, a cada coisa que eu falar aqui e que for para um ou outro aí, para essa pessoa, uma novidade, ou ela se sentir surpresa, achar aquilo interessante, veja, neste momento ela estará ampliando neurônios na sua cabeça. Tanto pode estar nascendo novos neurônios, como ela pode estar ampliando as conexões entre os neurônios. E essas conexões é que significam o desenvolvimento cognitivo, tanto do bebê quanto do adulto. Então, a cada livro novo que a gente leia, nós estamos formando conexões neurais, gente. A cada conhecimento novo que a gente adquire, se você começar a estudar uma nova língua, qualquer coisa, quanto mais desafiante for a sua leitura, mais ela estará enriquecendo o seu cérebro, ampliando a sua capacidade intelectual. É essa a verdade. A sua linguagem passa a ser outra. Um dia desse, uma pessoa daqui de Sarutaiá me contou que na reunião, uma pessoa diz assim: mas peraí, como é que você tem tanta ideia e eu não tenho? Ué, gente, ninguém aprende do nada. A gente adquire ideias no diálogo com o outro, e a leitura é o diálogo. Então, quanto mais a gente lê, mais ideias a gente tem. Vocês acham que se eu fosse, como é que ele disse? Eu sou, como é que o João Cury falou? Eu sou um bobinho do interior, não foi? Ele usou um termo. Agora eu vou dizer, se eu fosse uma bocó do interior e nunca lesse nada, vocês acham que eu ia conseguir escrever 416 páginas? Caramba! Entenderam? Na verdade, a gente vai colhendo. O verbo ler, ele é parente do verbo colher. A cada texto que a gente lê, a gente colhe. A gente lê e colhe. É isso. Então, veja, os últimos avanços no conhecimento do cérebro mostram que a plasticidade existe e que a experiência no desenvolvimento cognitivo e o exercício na manutenção da vitalidade são essenciais. O que significa isso? Tanto é importante o estímulo e a experiência para um bebê, como também para os adultos, para manter a saúde do cérebro. No meu livro tem uma história das monjas de Mankato. Eu fui esperta, botei as páginas ali, porque senão dá um trabalho danado achar. Então, escutem essa história aqui, rapidinho. As monjas de Mankato. Na verdade, olha,
é uma pesquisa, John Ratey, no livro que acabamos de apresentar a você, afirma que a plasticidade do cérebro não só ajuda na recuperação, mas pode desempenhar um papel na prevenção de doenças cerebrais. E para trazer confirmações importantes acerca de sua afirmação, ele nos conta a história das Irmãs de Notre Dame, residentes no mosteiro de Mankato, Minnesota. Ali, muitas delas passam dos 90 anos em plena atividade e muitas chegam aos 100 com total lucidez. E a gente tem lá no Rio a Cleonice Berardinelli, que já tem mais de 100 anos, e há poucos dias eu assisti uma palestra dela, ela estava com 97 anos, com total lucidez e o incrível, com total energia, falando dos conhecimentos de literatura portuguesa. Então, gente, segundo ele, aspas, porque o texto é do cientista, hein? Instigadas por sua crença de que mente desocupada é oficina do diabo, as monjas desafiavam-se obstinadamente com testes de conhecimentos vocabulares, quebra-cabeças e debates sobre cuidados com a saúde. Realizavam seminários semanais sobre acontecimentos correntes e escreviam com frequência em seus diários. A irmã Marcela Zachman, tema de uma reportagem na revista Life em 1994, só parou de dar aulas na escola do mosteiro quando completou 97 anos. A irmã Mary Sterborn, também apresentada na Life, ainda trabalhava na recepção do colégio aos 99 anos. Então, olha, isso justifica a frase que eu coloquei ali abaixo. A neurociência nos prova que nós nascemos para a ação. Nós não podemos parar. Então, isso também justifica por que eu estou aqui. Entenderam? Nós não podemos parar. É muito melhor estar aqui, almoçar um biscoito de polvilho, jantar uma batatinha frita minúscula no avião, do que ficar parado dentro de casa assistindo televisão, gente. E, aliás, eu nem gosto. Eu assisto televisão com um livro na mão, tá? Só quando é muito interessante que eu largo o livro. Pode passar o próximo. Do ponto de vista da formação pessoal, veja, se a neurociência nos mostra que temos que agir, se a globalização nos exige que tenhamos conhecimentos para poder sobreviver nesse mundo competitivo. Veja bem, no século XXI, um mundo volátil e competitivo exige que sejamos todos permanentes aprendizes. E aí eu utilizo um texto do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês que morreu, não tem nem um ano que ele morreu. E há um ano atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, com 91 anos praticamente, quando ele fez a palestra, de pé o tempo todo, um homem brilhante, já deve ter saído publicados no Brasil, acho que 37, 38 ou 39 livros dele. Eu tenho todos, mas um dia desse eu vi um que saiu agora que ainda não chegou. Eu já comprei, mas ainda não chegou. Na verdade, este homem é polonês. O que significa isso? A Polônia é um dos países com mais tradição de leitura. Aqueles países ali da Europa Central, todos eles são muito leitores, mas a Polônia é um dos mais leitores. Lá quase toda casa tem uma biblioteca. Então isso já confirma, digamos, a formação dele, Zygmunt Bauman, desde jovem. Além do mais, o homem é judeu. Os judeus
Eu admiro muito os escritores judeus, porque eu vou lendo o cara é maravilhoso, escreve super bem, aí eu vou ver quem é o cara judeu. E agora, há pouco tempo, eu li que existem 3 tipos de judeu. Existe o judeu que é voltado para o comércio, para a parte econômica. Esse, em geral, a gente aqui, só exagerando, esse é aquele que vira um avarento nos negócios, né? Existe aquele que é o religioso, e também corre o risco de se tornar um fanático. E existe o tipo intelectual, esse vira um prêmio Nobel. Entenderam? Porque eles são muito bons. Os intelectuais são muito bons. Por que eu gosto tanto do Zygmunt Bauman? Porque você vai ler um livro dele falando de qualquer coisa. Por exemplo, dos refugos humanos que este mundo tem produzido. Estes que não acham lugar e que entram no navio arriscando a vida para descer em qualquer porto. O mundo tem formado refugos humanos. Só que você vai estar lendo questões da sociedade. Mas aí ele faz cada citação da literatura, que eu costumo brincar dizendo que parece que o homem já nasceu lendo literatura. Os textos dele são maravilhosos. Passa o próximo aí que eu estava conversando para esperar você chegar. Veja, diante de toda essa questão da competitividade, olha isso aí. Isso aqui são um parênteses, tá? Veja, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Em 2015, nessa pesquisa de 2015, ela concluiu que 44 milhões não são leitores. Eu, naturalmente, acho que é mais até do que 44, tá? Agora, só para vocês refletirem, como é que pode um país com mais de 200 milhões de habitantes, a tiragem dos livros, em geral, é de 3 mil habitantes, de 3 mil exemplares. Não mais que isso, porque senão você fica com ele toda a vida, sem que as pessoas comprem. É justo isso ou tem alguma coisa errada? E não adianta a gente falar, porque o preço do livro é caro. Na verdade, o preço do livro é caro porque o camarada investe um valor tão alto para fazer 3 mil exemplares e ele demora tanto a recuperar esse dinheiro que por isso o livro é caro. Ele precisa tentar vender, digamos, 1.000 e pagar o dinheiro que ele pegou emprestado no banco para fazer o livro, porque senão ele não sobrevive. Então, na verdade, nós temos que pensar essas questões. Porque a gente fala, educação para lá, educação para cá. A educação é que responde pelo desenvolvimento de um país, gente. A questão da leitura está diretamente relacionada tanto com o desenvolvimento como com o atraso de um país. Sem dúvida nenhuma. Então, pode passar para o pós. A Folha de São Paulo e o Globo, eu já nem falo, que eu tenho certeza que aqueles dados ali já devem ter caído. Aquele número de cópias ali já deve ser menor. Agora, essa é a metáfora do Zygmunt Bauman, que eu falei que ia usar logo em seguida. O século XXI exige cidadãos plenamente alfabetizados, não mísseis balísticos, e sim mísseis inteligentes. O que significa isso? O que é um míssil balístico? É um míssil que sai de um ponto fixo, com uma direção determinada e uma distância também determinada, para atingir um ponto fixo ali. Só que as guerras hoje não funcionam mais dessa maneira. Os mísseis precisam ser inteligentes. O que significa um míssil inteligente? Ele sai de um ponto que está em movimento, numa direção que não é determinada. Ele tem que, muitas vezes, mudar o seu percurso no meio do caminho para atingir o ponto que também não é fixo. Ele tem, inclusive, que saber avaliar esse ponto para ver qual que ele atinge melhor. O que isso tem a ver conosco? No mundo atual, o que tem acontecido é que as pessoas, no século XX, o cara fazia um curso de engenharia e a gente tinha quase que a garantia de que ele ia trabalhar como engenheiro a vida inteira. Hoje, as pessoas estão terminando um curso superior
e não sabemos quantas vezes ela vai ter que mudar de profissão pela vida fora. Agora, há poucos dias saiu uma matéria na revista Veja falando exatamente disso. Ou seja, o míssil balístico, ele precisa alterar a rota no meio do percurso. O profissional que o século XXI exige é esse que precisa aprender outros conhecimentos no meio do caminho. E o que significa ter que aprender novos conhecimentos? Nós estamos saindo de uma civilização da memorização para uma civilização do transitório. Então não adianta você perder tempos e mais tempos entulhando a cabeça do menino de afluentes do Rio Amazonas, disso e daquilo outro, porque o que esse menino precisa sair do colégio tendo é capacidade de aprender. Eu não sei não, mas na minha opinião, essa capacidade de aprender só tem quem é leitor. É fundamental o cara ser leitor para ele poder atingir outros conhecimentos. Entendeu? É fundamental ele ser leitor. Se ele não for leitor, se for uma pessoa que um livro assusta, como é que ele vai aprender um novo conhecimento sozinho? Nós precisamos fazer com que as crianças saiam do ensino médio autônomos. O que é isso? É ser autodidata. Aquelas pessoas antigamente, como o meu pai, que era leitor, que nasceu em 1906, minha mãe em 1907, naquela época que as pessoas tinham pouca escolaridade, as pessoas aprendiam sozinhas nos livros. As pessoas debruçavam sobre os livros e queimavam cabelo ali para tentar compreender e aprender. Hoje, saem muitos estudantes dos colégios, seja público ou particular, tá? Eu conheço excelentes colégios na minha cidade, colégios particulares, de onde saíram no final do ensino médio sobrinhos netos meus que não leram um livro sequer. Colégio tido de elite, tá? Essas pessoas podem passar no vestibular, podem conseguir um diploma, mas se tiver que aprender alguma coisa sozinha ou sozinho, provavelmente tenham dificuldade. Entendeu? Então, essa é outra questão. Nós, no século XXI, nós temos que formar mísseis inteligentes e não mísseis balísticos. Não adianta a gente pensar que a pessoa está formada, pendura o diploma, não precisa mais nada. Pelo contrário, a gente tem que aprender permanentemente, todos, eu, você, todos nós. E os que vêm aí, mais ainda. Pode passar. Ler e colher. O que a leitura nos proporciona e de que modo ela amplia nossa capacidade linguística e humana? Bem, gente, vocês já viram que eu vou ter que ir pulando, tá? Eu vou somente ler isso aí. O pessoal de Sarutaiá já conhece essa parte. Pode passar o próximo. Primeira coisa é a ampliação do vocabulário. As pessoas só têm vocabulário. Minha neta resolveu, com 10 anos agora, porque queria ler as 1000 Léguas Submarinas do Júlio Verne. Eu queria comprar o livro reduzido, né? Diminuído. Ah, não, eu quero o integral. A quantidade de palavras que a gente não conhece nos textos clássicos é que significa a ampliação de vocabulário. Se a gente não lê, o nosso vocabulário é muito pobre. O que significa aquilo ali? O vocabulário passivo e o ativo. Tanto a gente lê uma palavra, tanto a gente lê, a gente compreende, mas não fala. Mas tanto ela passa por você e você a conhece que um belo dia você passa a usar e ela se torna vocabulário ativo seu. Pode passar o próximo. Uma segunda colheita. Através da leitura, apreendemos as estruturas da língua escrita. Aprendemos a pensar na língua escrita. Na verdade, quem é leitor não tem nenhuma dificuldade para sentar diante da tela e escrever o livro inteiro
sem ter rascunho, sem ter nada. Essa coisa de ter que escrever e risca, 2 palavras, risca, não está dando certo, não sei o quê. Isso é falta de vocabulário, é falta de compreensão da estrutura sintática da escrita, é falta de leitura. Se passar a ler mais, vai escrever com melhor facilidade, com mais facilidade. Uma terceira colheita. Mediante o diálogo, a pessoa amplia seu universo de referências. Nesse livro tem uma entrevista para uma menininha chamada Júlia, que agora está com 18 anos, e tem mais de 2.000 livros lidos. Não sou Matusalém não, mas é minha sobrinha bisneta. É que sou caçula temporã, tá? Então ela é neta da minha sobrinha, que é 2 anos e meio mais nova do que eu. E a Júlia, quando entrevistei a Júlia, perguntei: Júlia, você acha que esses livros de história todos que você lê, isso tem alguma relação com o colégio? Isso te ajuda no colégio? E a resposta dela é: sim, sempre que o professor fala de um assunto novo, eu me lembro que já li alguma coisa sobre aquilo. Quando a gente está numa palestra, que o palestrante fala de alguma coisa que a gente já pensa, que a gente já sabe, que a gente já viu, a gente compreende muito mais, muito melhor, do que quando é tudo novidade. Isso é uma regra da comunicação. A comunicação precisa ter uma parcela de novidade e uma parcela de redundância. É aquilo que você conhece. Se for só coisa nova, acaba sendo difícil a compreensão. A leitura é diálogo. No diálogo com o outro, colhemos novos modos de ver. Na verdade, gente, inclusive nas relações pessoais. Porque quando a gente está lendo um bom romance, você tem tanto o ponto de vista do inocente, como você tem o ponto de vista do carrasco. Você tem o ponto de vista do cara que fez a maldade. Você tem a visão do assassino e a da vítima. Pode passar o próximo. Uma quarta colheita. Na leitura colhemos vida. A leitura é experiência. De forma indireta, aprendemos com a experiência do outro. Os pais, às vezes, ficam preocupados quando o menino resolve ler Eu, Cristiane F., drogada, prostituída, ou outro livro qualquer que fale de uma experiência com droga. É claro que é muito melhor que o sujeito leia e aprenda indiretamente sobre aquilo do que ele ter que experimentar e se danar. Então, na verdade, quando os meus alunos faziam as leituras e que podia ler qualquer coisa que eles tivessem lido e quisessem falar para os colegas, tinha sempre alguém lá atrás que falava lá: professora, pode botar Eu, Cristiane F., drogada, prostituída? E aí eu falava sobre isso. É claro que é melhor você aprender de uma forma indireta. Quando você lê sobre uma tempestade, você tem ideia do que é uma tempestade. Você não precisa ter vivenciado a tempestade, o vendaval. Basta você ler uma bela descrição disso que você sabe o que se passa. Agora, além disso, tem um outro aspecto, né, em relação à experiência da leitura. A experiência da leitura produz sempre mais conhecimento sobre a própria leitura, de modo que os que leem muito tendem a ler melhor. Pode passar o próximo. Não acordou 5 horas da manhã? Acordou 3 horas da manhã. Perdeu 2 voos me ofende, porque não fui eu que perdi, fui surrupiada em 2 voos, entendeu? Leitura, uma questão de qualidade ou uma questão de quantidade? Gente, o mais bonito desse curso é grupos de professores que criaram clubes de leitura entre eles. Por isso eu resolvi colocar essa questão ali. Clubes de leitura, a grande maioria deles, reúnem-se 10, 20 ou 30, quantas pessoas forem, e todos leem o mesmo livro para discutir o que cada um compreendeu daquele livro, etc. e tal. Na minha opinião, o objetivo desse tipo de clube é
aprofundar a leitura daquele livro. Só que para ampliar a bagagem de leitura, se você quer rapidamente ampliar a sua bagagem de leitura, ao invés de você querer fazer essa verticalização, eu prefiro a horizontalização. Se 40 estudantes, cada um lê um livro, a cada momento que um deles fala de um livro que leu e que gostou, isso serve de estímulo para as outras pessoas. Então, os professores, vocês, quando fizerem o curso e resolverem criar clubes de leitura entre vocês, lembrem-se disso, é preciso ampliar a nossa bagagem de leitura. O professor precisa ter pelo menos 60 livros para indicar para os seus alunos, para ele poder falar dos 60 livros e cada criança comprar um, poderem trocar, entendeu? E se forem vocês professores, vocês se reúnem-se, digamos, 30, 40 professores, e cada um faz a leitura de um livro, esses livros vão sendo trocados por vocês. Vocês vão ler até o final do ano, digamos, 40 livros, e não somente aprofundar a leitura de um livro. Eu acho que é muito mais importante, no mundo atual, essa horizontalidade. Tá? Pode passar o próximo. Uma quinta colheita. Já falei disso aí, né? Vou só passar rapidamente. No ato de ler, colhemos conexões neurais. A leitura exercita o cérebro, cria novos neurônios e amplia a inteligência. A neurociência reconhece. A criação da escrita, leitura, demandou um extraordinário avanço do cérebro. E o ato de ler promove intensa atuação de várias áreas cerebrais. Gente, nesse livro Amor Literário, o primeiro roteiro, ele fala da escrita. Só que ele fala da escrita do ponto de vista da neurociência. Uma criança, uma pessoa, pode não ser criança, quando aprende a ler, o cérebro da pessoa precisa se reconfigurar. Observa por quê? Porque a gente olha para um desenho no papel, que é uma letra, você absorve esse desenho através de quê? Da visão. É uma área do seu cérebro que trata da visão. Mas o que você recebe, na verdade, é um fonema. Quando você lê lá, mamãe, você olha o M, uma letra, mas você, quando recebe isso, é um som. Então, é necessário associar a área da visão com a audição. Só que isso também é você decifrar o texto sem compreender. É preciso isso estar associado a uma terceira área, que é a área da semântica, da compreensão. Então, para começar, porque a gente falando assim parece que não é nada, né? Mas se você não automatizar isso, você não lê rapidamente. A criança só se torna um leitor fluente quando essas três áreas estão devidamente trabalhando em conjunto, afinadas e de forma automática praticamente. Você bate o olho e já lê o texto todo. Compreenderam isso? E a gente quer que a criança, quer dizer, o ser humano levou milênios a alcançar isso, a chegar à escrita e à compreensão da escrita, a escrita alfabética. E a gente quer que a criança em poucos meses dê conta disto. Entenderam? Então, são várias questões para a gente pensar, nós professores. Livros nas mãos dos bebês. Essa é a nova tendência mundial. A experiência modela o cérebro dos adultos e especialmente o dos bebês. No meu livro eu falo de um livro chamado Bebelendo, um livro maravilhoso, um livro lindo, mostrando como é importante a leitura e os livrinhos para bebês. Pode passar para o próximo.
Isso aqui eu queria que vocês lessem. Tá dando para ler vocês aí de trás? Tá dando para ler? O que está em jogo quando se expõe uma criança bem cedo a um ambiente linguístico rico é muito mais do que simplesmente um vocabulário grande ou a capacidade de articulação ou mesmo a leitura rápida. É a estruturação de todo o mecanismo cognitivo do cérebro e os níveis nos quais a criança e futuramente o adulto irão interagir e compreender o mundo. Essa é uma das cientistas que eu utilizo no livro, Marianne Diamond. Pode passar o próximo. Uma quinta colheita, o poder terapêutico da leitura na imobilidade, na velhice e na doença. O livro que eu comento, isso aí é completamente novo para vocês de Salutaiá. Quando os livros foram à guerra. Tem um capítulo inteiro sobre isso. Na verdade, gente, uma pessoa leitora, quando ela já bem idosa, ela está impossibilitada de sair muito ou de fazer grandes programas fora de casa, as pessoas leitoras conseguem ter uma vida muito melhor do que as não leitoras. E esse livro, Quando os Livros Foram à Guerra, é um exemplo perfeito dessa minha afirmação aí, do poder terapêutico da leitura. O próximo. Uma sexta colheita, a mais importante colheita da literatura é exatamente essa, gente. A leitura literária e a formação de valores. Com a literatura, nós aprendemos a compreensão humana. A literatura nos mostra que nós não somos nada. Como diz o Riobaldo lá no Grande Sertão Veredas, somos no nada, coisinha nenhuma. E ao compreender isso, nós aprendemos aquilo que está lá na Bíblia, não julgueis. A gente passa a compreender o outro, porque na verdade não existe o bom e o ruim. Nós todos somos feitos das duas partes, de bom, de bondade e de maldade. Pode passar o próximo. E por último, ler e colher. Eu comecei falando do ler e colher, o que a leitura nos proporciona. Agora a pergunta é: o que significa tornar-se leitor? Experimentar a alegria do conhecimento. Olha, eu botei no final ali, ler para valer, uma radiografia, porque eu quero ler para vocês algumas pequenas coisas aqui. Este livro e esse curso, durante 5 meses, leva as pessoas a dizerem, por exemplo, assim: chegamos ao final do curso e meu amor à literatura ficou mais forte ainda. Gostaria de antemão de agradecer a você, Luzia de Maria, por nos proporcionar tamanha alegria. O que mais me impressionou nesse curso é a quantidade de gente que falou na alegria do conhecimento. A alegria de perceber nele próprio um outro estágio de conhecimento. Já fiz diversos cursos, cursinhos rápidos, presenciais, online, 2 pós-graduações e no momento mestrado. Mas nada chegou perto deste trajeto que você nos levou pela cultura literária. Nem na graduação de letras, português e literatura, senti tanta paixão e convencimento sobre a importância e o poder da leitura. Na verdade, eu estou lendo isso aqui, mas já está tarde. Eu estou encerrando a nossa palestra aqui, mas eu queria dizer aos secretários de educação que estão aí, que eu trouxe um envelope com este material. Isso aqui é um relato do que foi, do que é o curso,
e tem 16, se não me engano, 16 depoimentos de alunos que são professores em Bragança Paulista, em Juiz de Fora, no ensino médio, ou de 5ª a 8ª, né? E de professores de 2 secretarias municipais que trabalham com estudantes até 5º ano, tanto no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio, como na Prefeitura de Macaé. E o projeto, o que é? Então, isso está num envelope, e eu queria que cada representante dos municípios chegasse aqui para pegar comigo, e eu gostaria muito de poder oferecer o curso, de poder realizar o curso. Nós temos 10 tutores, o curso tem uma duração de 5 meses, não é simplesmente receber esse livro e ler uma coisinha aqui e outra ali. É ler o livro todo, é responder às instigações, é passar 5 meses debruçado sobre este livro. A parte presencial começa com uma palestra minha, que não é uma palestrinha assim não. Na verdade é uma palestra de 2 horas, tá? De 2 horas, com espaço para perguntas, com espaço para debate. E depois 20 horas presenciais. Se a gente conseguir fazer nessa região mais de uma turma, na verdade, de repente posso até vir 4 vezes, ser só 4 manhãs, entenderam? Ou 4 tardes, para não ser o dia inteiro, que acaba sendo mais cansativo. E, na verdade, o nosso objetivo é que isso seja proveitoso. Então, olha, por hora, eu encerro aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu confesso que também me senti muito emocionada de ver. Primeiro, esse auditório é um espetáculo, né? É uma maravilha. Pena que o povo lá de trás fica encurralado lá em cima, não vem para cá. Parece que tem medo da gente. Então, vamos lá. Águas de Santa Bárbara, Iaras. Tem alguém de Iaras aí? A secretária de Educação está aí? Eu queria que vocês chegassem aqui para pegar o material, só para entregar a vocês. Você conhece todo mundo? Águas de Santa Bárbara, quem poderia pegar? O que é? Olha, vocês desculpem, porque eu ia escrever no hotel, eu ia chegar no hotel meio-dia, até 6 horas, eu tinha tempo de escrever. Ah, Secretaria Municipal de Água de Santa Bárbara. Foi tudo errado, né? Espero voltar para a gente fazer o curso, se Deus quiser. Iaras. Tem alguém de Iaras, gente? Cadê a pessoa de Iaras? Tá vindo lá? Manduri. Tem alguém de Manduri? Cerqueira César. Avaré. Acho tão bonito Avaré. Quem é de Avaré aí? Aqui, ó, vem cá. Então, Yara, você? Quero voltar. Cerqueira César, tá vindo ali. Minha mala estava pesada com isso. Vamos voltar, hein? Queremos voltar. Agora o outro é Piraju. Quem de Piraju tá aí? Você, vem cá. Sarutaiá. Sarutaiá, ele também. Eu acho que já até tem. Quero voltar, hein? Gente, olha, na verdade, eu tenho que fazer um agradecimento particular à professora Helenilda, à professora Maria Inês Petrini,
estive nessa região e as pessoas que mantiveram a amizade comigo foram a Sirlene de Águas de Santa Bárbara e a Maria Inês Petrini, que volta e meia dá a carinha delas lá no Facebook. Falta quem aí? Ó, Itaberá, Barão de Antonina, Taguaí, Fartura. Tá todo mundo aí? Eu não vi ainda. Coronel Macedo, Taguaí. Coronel Macedo. Você é Coronel Macedo? Eu também não vi Barão de Antonina. Não tem ninguém de Barão de Antonina? Itaporanga. Riversul tem. Itaberá. Você é a de Riversul? Quase que eu vi uma volta. Falta quem, hein? Angatuba. Avaré não tem ninguém? Ah, Avaré já veio. Quem não? Angatuba. Angatuba são eles, Paranapanema, Itaí, Taquarituba, Itaberá. Itaberá já veio. Coronel Macedo. Então venham. Ah, já vieram? Ué, e por que sobraram tantos? Deixa com você. Mas aí a gente tem que saber quais. Falar pra eles, sabe? Itaporanga. Gente, olha, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à inteira disposição de vocês. E se não quiserem perguntar nada, muito obrigada. Um grande abraço a todos vocês. Daí, espero que nos reencontremos muito em breve, hein? Quero ver todo mundo lendo O Amor Literário.
Agora, quero dizer para vocês que aquele livro Sortilégios do Avesso, que me levou ao Jô Soares, que eu não conhecia nada, ninguém da Globo, para isso, nem foi trabalho da editora, nem nada. Aquele livro está ali fora com desconto por R$20. Ali estão 10 autores da literatura brasileira, para vocês lerem e terem vontade de ler os livros deles. Tá? Os livros estão ali à venda. Então, olha, para encerrar, eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Vocês conhecem a história do Van Gogh, né? São caríssimos, não vendia quadro nenhum. Até que um belo dia, Van Gogh chegou para o irmão, o Theo, que vivia sempre socorrendo, do ponto de vista econômico, o Van Gogh, e contou para o irmão: cara, Theo, você não faz ideia, encontrei uma pessoa que ficou louca pelo meu quadro, adorou, mas adorou o trabalho, elogiou tanto, ficou encantado. E aí o Theo falou: e aí, você cobrou quanto pelo quadro? Cara, como é que eu ia cobrar? Ele tinha gostado tanto do quadro, eu dei o quadro para ele. Como eu não posso dar o livro para vocês, os livros estão ali fora à venda. Um beijo grande para todo mundo.